Olá, tudo bem com você? Eu sou a Babi Tonhella, Head de Produtos aqui do E-Commerce na Prática, e hoje eu vou te falar sobre como evitar fraudes no e-commerce. Quando a gente fala de fraude, é como se fosse um roubo, mas no universo do e-commerce ainda ele é tão pequeno, é como se fosse aquele roubo de chocolates da loja americana. Ele representa hoje pra gente 0,7% no total do mercado de e-commerce brasileiro. Então, se você está querendo empreender, se você está querendo montar uma loja virtual, saiba que faz parte e que isso não chega a ser tão representativo ainda, né? Até porque o Brasil está se especializando cada vez mais em sistemas antifraude, mas saiba que isso é uma coisa que existe, mas que não é isso que vai fazer o seu negócio quebrar, não é isso que vai te comprometer a pagar as contas no fim do mês, nem nada disso, porque a representatividade disso é muito baixa. E com certeza tem muito mais gente boa nesse mundo do que gente perversa e má e ladra e etc. Antes de falar como você pode se prevenir, né, prevenir o seu negócio, prevenir o seu e-commerce, eu vou te contar aqui os cinco principais modos de fraude que existem no e-commerce. Eu mapeei os 5 mais comuns, tá? E que são assim de conhecimento geral. Obviamente existem mais elaborados, existem outros que provavelmente a gente nem tem conhecimento, que acontecem muito pontualmente, mas esses são os 5 mais comuns e que provavelmente, se você já trabalha com e-commerce, já deve ter passado por algum desses. Eu passei por algum desses daqui, não representou muito para mim, mas é totalmente frustrante quando você passa por uma situação dessa. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro é que você tem como recorrer disso, tem como procurar meios legais para cuidar disso e se prevenir realmente de acontecer esse tipo de coisa, principalmente prejuízo financeiro. A primeira fraude que eu mapeei no e-commerce é chamada de fraude amiga, que é quando um familiar ou um amigo seu pega os dados do seu cartão de crédito ou pega os dados de acesso a alguma conta, às vezes já está salvo o seu login em algum site e está no computador, e a pessoa acaba comprando com os seus dados e com o seu cartão. Então, esse é considerado uma fraude amiga, a pessoa acaba ligando para a operadora de cartão e não reconhecendo aquela compra. Como nós temos um prazo do Código de Consumidor que te dá 180 dias para contestar qualquer compra, acaba ocorrendo nesse período. Essa fraude amiga é muito mais comum do que a gente imagina e acaba causando um transtorno para o lojista que precisa provar que enviou para aquele endereço, para aquela pessoa e tudo mais. Mas é fácil de você recorrer nesse tipo de caso, você consegue enviar algumas provas para os meios de pagamento para que eles retornem o pagamento para você. O outro tipo de fraude que eu mapeei é chamado de fraude efetiva, que é quando há dados roubados, né? Às vezes vaza alguns dados aí, vaza senha ou vaza dados de cartão de crédito, ou até mesmo você é assaltado na rua, furtado, e aí a pessoa pega o seu cartão de crédito e consegue efetuar algumas compras online. Eu já vi um caso desse acontecer perto de mim, né? Era um estabelecimento, uma livraria, que tinha uma pessoa que fraudava cartões de crédito lá, ele anotava os cartões de crédito dos clientes, e eu acompanhei esse caso e eu fiquei bem chocada, que a pessoa acabava roubando os dados de cartão de crédito dos clientes dessa livraria e fazia compras de supermercado, fazia compras na própria livraria. E isso acaba acontecendo no meio. Já ocorreu comigo também de ter dados vazados do Groupon e Peixe Urbano, né? Parece que vazou o grupo de senhas e tudo mais, e aí acessavam a minha conta de BH. Aí eu recebi aquela notificação lá, sua conta foi acessada de Belo Horizonte. Acabava que não era eu, e a pessoa tentava passar vários outros cartões de crédito nessa conta. Eu consegui bloquear, não houve nenhum transtorno e tal. É uma coisa que deixa a gente muito preocupada, principalmente que agora os dados, né, os nossos dados são coisas sensíveis e que estão por aí, né, na nuvem, na internet e tudo mais. A próxima fraude é o phishing, que é um tipo de fraude muito mais elaborado do que esse lance de roubo de dados ou de uso de dados indevidos. O phishing constitui em o fraudador construir uma página parecida com a sua ou clonar a tua página para fazer mau uso daquilo, para enganar as pessoas com aquilo. Isso acontece muito aqui no Brasil
com páginas do Mercado Livre e e-mails do Mercado Livre. Vira e mexe aparece alguém postando um print de um e-mail falso, ou de venda ou de compra do Mercado Livre. Então, isso é chamado de phishing e é um transtorno enorme quando isso acontece. Recentemente, um amigo nosso aqui do escritório do E-Commerce na Prática passou por isso e já foi direto com o advogado fazer boletim de ocorrência e tudo mais, que acaba sendo um desrespeito aí com quem trabalha com e-commerce e tudo mais, receber esse tipo de coisa. Não houve prejuízo financeiro, mas fica aí a tentativa de golpe registrada. E vai para você também, né, essa dica, né, essa primeira dica de como se prevenir, principalmente desses e-mails falsos do Mercado Livre, e-mails e páginas falsas do Mercado Livre, né. Se você recebeu uma notificação de que vendeu, mas entrou na tua conta do Mercado Livre e não tem venda lá, não envie o produto. Pode ser, sim, uma farsa. A última fraude que eu mapeei aqui é a chamada autofraude, que é quando a pessoa, de má fé mesmo, compra o produto para solicitar o chargeback depois com a emissora do cartão de crédito. Porque como o Código do Consumidor te prevê aí 180 dias para contestar qualquer compra que aconteça, então esse cliente ele faz justamente isso, ele compra um produto e pede o estorno depois. Obviamente, as emissoras de cartão de crédito e sistemas de meio de pagamento têm acesso à análise de dados dos clientes, então você consegue identificar certos comportamentos. Então, se a pessoa comprou várias vezes e solicitou o cancelamento dessas compras, fica registrado nas emissoras de cartão que essa pessoa tem um hábito peculiar de compra. Então, ela pode ser bloqueada, inclusive ela pode perder o crédito dela na praça. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto esse comportamento fraudador não é identificado, ela sai fazendo algumas fraudes por aí. E você consegue, em alguns casos, contestar e outros não, você sai no prejuízo mesmo. Aí não tem como reivindicar. Agora nós vamos falar das dicas mesmo de como minimizar aí os seus prejuízos com fraudes ou até mesmo não ter mais fraudes, né? A primeira delas que eu mapeei é que nos meios de pagamento do e-commerce, por exemplo, os mais comuns, PagSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, você consegue personalizar o nome da tua empresa na fatura. E isso é muito importante, porque às vezes sai, eu vendo pelo Mercado Pago e às vezes sai na fatura do meu cliente Mercado Pago. E aí ele compra várias vezes no Mercado Livre ou compra várias vezes em outros e-commerces e aí tem tudo lá, Mercado Pago, Mercado Pago, Mercado Pago. E a pessoa não sabe identificar o que ela comprou, qual é o valor, nem lembra às vezes. Então, se você personalizar o nome da tua marca no meio de pagamento lá para representar o nome na fatura, já diminui bastante o chargeback. Porque o chargeback, quando a gente fala, é quando a pessoa liga mesmo para o cartão para cancelar. E isso acontece quando a pessoa acaba não identificando aquela compra na fatura. A segunda dica é você conhecer muito bem o seu produto e os hábitos de consumo dos seus clientes. Se você tem um e-commerce ali que tem um ticket médio de R$150, R$200 e costuma ter compras de R$300, R$400, beleza, tudo certo. Esse é o seu ponto de vista com o seu negócio. Você conhece seu produto, você conhece o ticket médio, você conhece os hábitos de compra da maioria dos seus clientes, né? Aí chega alguém e compra R$1.800 ou compra R$4.000 na tua loja. Então, já fica aí um alerta para que você identifique uma possível fraude. Isso já aconteceu comigo, já falei algumas vezes com vocês, né? Eu tinha um e-commerce de cosméticos e eu tinha um ticket médio de R$180, às vezes eu tinha compras ali de R$400, R$500, que eu fazia ligação para a pessoa. Então, se eu identifiquei uma vez eu identifiquei uma compra de R$400 e liguei mesmo para saber se era aquilo, se não tinha havido nenhum engano na compra e tudo mais. Porque eu conhecia muito bem o meu produto, conhecia muito bem a minha persona do negócio e eu sabia exatamente ali a média de compra do meu cliente. Então, é R$180 o meu ticket médio. Às vezes acontece uma venda de R$300, mas pelos itens do pedido você consegue identificar. Nesse pedido que eu acabei ligando, que era de R$400 e poucos reais, tinha assim, a pessoa tinha comprado 10 sabonetes, coisas meio em pacotes assim, né, meio em lote. E aí eu fiquei um pouco desconfiada. Acabou que não era fraude, mas eu já passei por outro tipo de fraude. Eu já passei por venda
por venda devolvida no Mercado Livre, por exemplo, que em vez da pessoa me devolver três desodorantes, acabou voltando um short sujo. Eu fiquei brava pra caramba, mas aí eu entrei em contato com o Mercado Pago e eles resolveram rapidinho o meu problema, devolveram, estornaram meu dinheiro, mas eu fiquei muito brava da vida e acontece, né, gente? Faz parte aí da vida dos negócios. Então, se você já identificou aí um comportamento estranho de compra, aí você consegue pedir o Mercado Pago, o PagSeguro, fazer ali uma análise de fraude, ou até mesmo você liga para essa pessoa para saber se está tudo certo, se é isso mesmo e tal. A terceira dica é para você também identificar um comportamento de compra no seu e-commerce, né? Às vezes acontece de ter muitos pedidos de uma mesma pessoa. Você tem ali 5 pedidos da mesma pessoa e tá dando cancelado ou tá dando erro, e aí chega uma hora que ela consegue efetuar a compra. Isso aí é uma clássica, assim, né, de fraude no e-commerce, porque às vezes as pessoas, elas roubam dados de cartão de crédito e fazem vários pedidos tentando ver se o cartão tá liberado, ou se está com limite, ou se está com crédito e tudo mais. Então ela faz vários pedidos no e-commerce. Se você identificar aí 5, 6 pedidos da mesma pessoa, pode ter certeza que ela está usando de dados aí que foram fraudados no seu e-commerce. Pode cancelar o pedido e tem como também, se você tiver na sua própria loja virtual, tem como bloquear esse usuário. Então, faça isso para já. Outra dica muito importante para que você diminua aí a taxa de fraudes no seu e-commerce é ter um pós-venda. Quando você tem um pós-venda, você entra em contato com a pessoa, pergunta se ela realmente recebeu o produto, se ela gostou, se ela está usando e tudo mais. Isso é dica de atendimento ao cliente, tá? Mas serve muito bem para evitar aqueles chargebacks que a gente acaba enfrentando de uma pessoa que não reconhece a compra no cartão, ou de se foi ela mesma que comprou, se foi um parente, se foi um amigo, se foi um familiar. Dessa forma, você conversando, né, tendo esse pós-venda, você consegue diminuir bastante os chargebacks. A outra dica não tem muito a ver em como se prevenir, mas sim quando acontecer, o que você deve fazer. Né? Então, se você foi fraudado, se você levou um chargeback, se você está passando por uma situação dessa, fica tranquilo. É a primeira dica que eu tenho te dar. Fica bravo mesmo, tem que ficar porque é desrespeitoso com o nosso trabalho, mas fica tranquilo. Pega todos os dados possíveis da compra, do acesso. Algumas lojas virtuais te dão até o IP, né, a identificação de acesso da internet do cliente. E aí pega todos os seus dados. Vai numa delegacia, você provavelmente vai ser ali orientado aí na delegacia de crimes digitais, de crimes digitais? Eu acho que é, né? Você provavelmente vai ser orientado a fazer um boletim de ocorrência no setor especializado ali de crimes cibernéticos ou de informática, algum nome parecido com esse. Mas é isso que você deve fazer. Eles vão começar uma investigação, provavelmente vão identificar ali um padrão de comportamento desses usuários. Às vezes o mesmo fraudador tem várias denúncias em várias delegacias diferentes, então eles conseguem ali iniciar uma investigação. E você também tem esse boletim de ocorrência para enviar para os seus meios de pagamento, para que assim você consiga, de alguma forma, reaver esse dinheiro. E a última dica vai para você que, além de vender online, né, você também compra online. Existem agora nos bancos, né, aqueles cartões virtuais. Você consegue gerar nos aplicativos do banco cartões que vão expirar após a compra. Então, se você já passou por alguma situação dessa ou tem medo de passar por uma situação de fraude, né, de compras fraudadas, você pode utilizar esse cartão virtual, porque assim você clica no aplicativo do seu banco, gera esse cartão. Assim que você fizer a compra, esse cartão vai se expirar. Então, nenhum dos seus dados sensíveis vão ficar salvos em nenhum lugar e nem vão poder ser utilizados de forma indevida outra vez. Essa é uma dica importante também para você passar para os seus clientes que têm medo de botar dados sensíveis no online. Já fica aí uma dica de quebra de objeções aí para você fazer uma venda no seu e-commerce. Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu tô mais séria hoje para falar de coisa séria, mas é importante vocês terem noção de que fraudes acontecem e que tá tudo bem, a gente contorna isso. Cada vez mais existem mais sistemas para combater isso. Temos aí a empresa ClearSale, temos o Conduto, que trabalham fortemente para evitar fraudes no e-commerce. Se não me engano, a ClearSale
no ano de 2019, preveniu quase 1 bilhão em fraudes. Então aí se você já tem um movimento considerável no seu e-commerce, porque isso obviamente custa dinheiro, custa cerca de 30 centavos a 1,50 por negociação para você ter um antifraude mais expert de todos, né? Então, vale a pena você investir. Se você tem um e-commerce de grande movimento, que já fatura bastante, já vale a pena você contratar uma ClearSale, por exemplo. Mas se você está no comecinho, dá para contornar esse tipo de coisa, dá para crescer sem se preocupar com isso. E aí, quando você tiver um faturamento aí a mais de 100 mil, 200 mil, você já pensa em ter esse tipo de sistema dentro da tua loja. Nos marketplaces também é a mesma coisa, saiba o seu ticket médio, saiba os comportamentos de compra do seu consumidor e quando tiver um pedido suspeito, um pedido que é mais alto, não envie mesmo. Você tem toda a liberdade de cancelar um pedido que você que seu instinto ali está falando que tem alguma coisa errada. Beleza? Espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente está aqui todos os dias falando de empreendedorismo, vendas online, marketing digital e tudo mais. Até a próxima!